Bom dia! Dando início neste sábado com o nosso Café com Conexão. Bom dia, colocando uma música para nos conectarmos a Deus, a sua magnitude. Tu és o Deus dessa terra, é o Rei do povo. Bom dia! Para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Bom dia, Andréia, Fernanda, bom dia, Andréia. E hoje nós vamos conversar sobre o quanto Jesus está perto de nós, na nossa caminhada. Se Ele está assim na nossa jornada e no nosso dia a dia. E trazer isso para a nossa vida, no nosso dia a dia. Grandes coisas estão por vir, sim, desde que Jesus esteja perto de você. Você acredita realmente que grandes coisas estão por vir? Coloca Jesus nos teus planos e tenha fé. Ninguém. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas são por vir. Bom dia, Daniela. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
com toda certeza. Deus tem grandes coisas para a nossa vida, mas o quanto colocamos Ele na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos projetos. Então, Jesus está perto ou longe de você? Bom dia, Carol. Amém, André. Assim seja, assim é e está feito. Você tem certeza realmente que Jesus está com você? Você tem andado perto ou longe de Jesus? Tem certeza que Jesus está nos seus caminhos, nas suas decisões, nas suas escolhas, nos seus projetos, no seu dia a dia, nas suas atitudes, nas suas ações? Tem certeza? Ele tem caminhado com você ou você já perdeu ele? Durante aí a tua caminhada, durante a sua jornada. E aí? É comum a gente achar que Jesus está com nós, que Ele caminha com nós o tempo inteiro. Ele até tá, só que nós deixamos Ele de lado. Porque Ele tá aí para todo mundo. Só que às vezes a gente fala, não, Jesus está comigo sim, tá? Ele caminha nos meus projetos, nos meus planos, no meu dia a dia. Será mesmo? Será que no dia a dia você não deixa ele de lado? Tem a passagem bíblica no qual fala que José e Maria, os pais de Jesus, após um dia de viagem, perceberam que Jesus não estava na caravana. Bom dia, Marcelo. Eles perceberam... Bom dia, Cris. Depois de viajar um dia inteiro, eles perceberam que Jesus não estava na caravana. Qual que é a lição primeira que a gente tira aqui dessa passagem? É dizer que Jesus e Maria são abençoados, sim, por serem os pais de Jesus e filho do Deus do Altíssimo. Porém, eles são humanos, falhos, cometem erros. Se José e Maria, os pais de Jesus, não perceberam que ele ficou, passou-se um dia inteiro, você acha realmente que Jesus anda contigo o tempo inteiro? Será que você não está deixando ele em alguns lugares e caminhando sem ele? Eles esqueceram e não perceberam. Da mesma forma nós. Esquecemos e não percebemos. Bom dia, Edna. Bom dia. Perdemos e não damos conta. E às vezes passa-se dias e mais dias. É muito fácil a gente perder Jesus na caminhada. Somos humanos, somos falhos e às vezes a gente esquece de trabalhar o quê? A nossa espiritualidade, o nosso relacionamento íntimo com Deus. Então, se Ele vem caminhando na sua jornada, nos seus sonhos, nos seus objetivos, nos seus projetos, você pode ter certeza que algo grandioso está por vir, como a própria música falou no início. Mas é importante você estar atento, você estar atenta, para não se afastar de Jesus, para não abandonar Jesus da sua vida. No início é imperceptível, como foi para José e Maria. Eles não perceberam e passou-se um dia. E daí eles retornaram a Jerusalém em busca de Jesus. E para nós? Temos que voltar e buscar Ele onde a gente deixou. Mas às vezes vai passar um dia, uma semana, um mês, um ano. E de repente você percebe, você dá conta que passou um ano e Jesus não estava do seu lado. Você tinha abandonado Ele. Ele não nos abandona, mas nós deixamos Ele de lado.
Não colocamos eles, bom dia Jussara, bem-vinda. Não colocamos eles nos nossos sonhos, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos projetos, na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos ouvidos, nos nossos olhares. Porque quando a gente coloca Deus dentro de nós, nós somos Deus em ação, nós falamos conforme realmente Ele quer. Enxergamos da forma que Ele quer. E ouvimos da forma que Ele quer. Agora nós, enquanto humanos, abandonando Jesus, vem a fala do julgamento, o escutar sem atenção plena, o olhar com desprezo. Se Deus é bom e é um Deus misericordioso, por que que você também não é boa assim? É porque a gente abandona Ele. Isso faz parte. Bom dia, Colégio Pequeno Príncipe. Bem-vindos. E de repente você passa um ano e percebe que Deus não fez parte da sua vida, que você deixou Ele. E você daí talvez percebe que foi um ano vazio, um ano de dificuldades, de desafios, de frustrações, de não realização, um ano difícil, amargo. E o quanto você cuidou da sua espiritualidade durante o ano? Ou se você percebeu que em uma semana ele já não estava presente como ele estava algum tempo atrás, rápido, volta, chama ele, convida ele para entrar na tua casa, para entrar na tua vida. Coloca ele para caminhar do lado de cada momento da tua vida. Ao acordar, Deus, caminha comigo nas minhas ações, no meu dia a dia, nas minhas ações, no meu olhar. Porque daí a gente vai ter um olhar, uma escuta, uma fala muito diferente. Então, se você ama Deus realmente, que a maioria que se eu for perguntar se ama Deus, sim. Qual tem sido a distância da sua convivência com Ele? O quão Ele está distante ou presente na tua vida? Observe isso. A gente sempre quer que as pessoas que a gente ama estejam próximas, né? Se não moram próximas, a gente está falando, tem aí a tecnologia, tem uma ligação de vídeo, hoje em dia tem coisas maravilhosas para nos aproximar daqueles que estão muito distantes. E Jesus? Está presente ou está distante? Você está próximo dele ou não? Como está essa relação? Ser dependente de Jesus, se completar dele, te leva a não ser dependente dos outros. Por isso que eu falo que quando nós estamos completos de Deus, da nossa mãe e do nosso pai, a dependência do outro cai por terra. Bom dia, Thalita, bem-vinda, gente nova aqui, bem-vinda. Então, e como se conectar a Deus? Como ter uma relação mais íntima com Ele? A oração deve ser a sua primeira resposta e não seu último recurso. Oração, conversa, é a forma como você gosta de se aproximar com Deus. Não existe o certo e o errado, existe o que faz sentido para você. Bom dia, Paula. Então, se você gosta de fazer uma oração no seu quarto, tá tudo bem. Se você gosta de ir num templo, tá tudo certo. Se você gosta de estar no meio de outras pessoas orando, tudo bem. Se você gosta de estar sozinho, tá tudo bem. O que importa é o quanto você vai estar conectado com Ele. O quanto você vai acordar e já vai botar Deus nas suas ações. Bom dia, Paulo. Bom dia. Então, quando você se completa de Deus... Bom dia, doutora Juliane. Bem-vinda. Quando você se completa de Deus, coloca Ele como todo-poderoso da sua vida, Ele vai estar te amparando, te protegendo, e você confia e tem fé nisso.
Daí você se completa da sua mãe e do seu pai, que inclusive também tem exercícios diários de tomar o pai e a mãe. Tomar pai e mãe é pro resto da vida, pra quem não sabe. Deus é pro resto da vida, pai e mãe é pro resto da vida. Porque daí eu me completo. Aí eu não me torno dependente do outro. Aí eu não fico fraco. Aí eu não desisto, porque eu tô com um futuro fechado e eu tô certo nos planos de Deus para minha vida. A dependência ou codependência do outro te leva a viver uma vida pesada, a ter relacionamentos tóxicos, a ter uma insatisfação profissional, a ter abalos emocionais constantes, a ter problemas financeiros, a ter problemas de saúde. A doenças muitas vezes vêm porque o nosso emocional está querendo chamar a atenção, ó, eu preciso ser vista. É um assunto delicado, porque às vezes a doença vem somente porque eu preciso ser vista, incluída, amada por esse sistema. É olhar com outro olhar, mais além. Óbvio que tem que ter um tratamento, com certeza, mas você pode começar a ter uma análise mais profunda. O porquê que isso aconteceu? Para quê? O que eu tinha que aprender nisso aqui? Quem não desenvolve inteligência emocional não sabe gerir as próprias emoções. E ainda é uma criança na vida adulta. Porque o que uma criança faz, às vezes, quando vai no mercado e ela quer um doce e a mãe não quer dar? Não são todas, mas a gente sabe que acontece. Ou ela faz birra, ou ela chora, ou ela se revolta. Ela não sabe ainda gerir as emoções. Será que você, enquanto adulto, sabe gerir as suas emoções? Óbvio que você não vai fazer uma birra dentro do mercado, mas o quanto você fica se consumindo com seus pensamentos e as suas emoções. O quanto uma determinada situação te abala tanto e depois num determinado tempo você pensa, por que aquilo me abalou tanto? Era uma coisa tão simples. Bom dia, Cibele, bom dia. Então, o codependente emocional é um adulto que muitas vezes ainda reside com o pai e a mãe. É um adulto que às vezes vive num relacionamento tóxico ou abusivo. É um adulto que tem uma dependência financeira de alguém. É um adulto que tem uma dependência emocional de alguém. E é o adulto que muitas vezes não solta os filhos para o mundo. Não solta os filhos para eles trilharem o caminho deles, a jornada deles. Quando Jesus cresceu, o que Maria e José fizeram? Não, porque vê bem, o Salvador, o Filho de Deus, que vamos proteger de tudo e todos, vamos colocar numa adoba, em alguma coisa assim, para nada impactar. Mas Jesus não tinha uma missão? E por mais que Maria já soubesse do que Jesus, já sentisse em seu coração que Jesus ia passar, o que ela fez? Soltou, liberou e abençoou. Ficava orando e vigiando. Então, se você, enquanto adulto, ainda tem uma dependência emocional, muitas vezes inconsciente, da sua mãe ou do seu pai, ou um vazio deles, talvez você projeta isso no relacionamento, talvez você projeta isso na profissão e talvez você projeta isso nos filhos. Porque talvez você foi dependente emocional da sua mãe por muito tempo. Ou sua mãe de você e um estava a serviço do outro. A gente se depara muito com dependência, vamos supor. A mãe é dependente emocional daquela filha que fica lá cuidando e a filha é dependente financeira da mãe para suprir ela. Ou vice-versa.
A filha é dependente emocional da mãe e a mãe é dependente financeira da filha. Um fica alimentando a dependência do outro e às vezes vive uma vida inteira assim. Daí, de repente, essa mãe vai, morre. Como que essa filha fica? Eu tenho que achar outra pessoa para assumir o lugar dela. Porque a minha dependência emocional, eu preciso de alguém. Daí, às vezes, ela vai para os filhos. Ou para o relacionamento. E se vai para os filhos, é aí que você impede deles ir para o mundo. Bom dia, Gabriele, bom dia. É aí que você impede eles de trilharem o caminho deles. Ah, Thaís, mas eu também não trilhei, minha mãe me segurou. Você também deixou ser segurada. Assuma a sua quarta parte, os seus 50% aí. Sua mãe te segurou e você deixou ser segurada. Porque quando seus filhos forem adultos, talvez você está segurando. Quando eles forem adultos, eles também vão ter que assumir. Ou eles permanecem na codependência, ou eles vão e se curam. E se liberam. E por que muitas vezes nós, enquanto mãe e pai, queremos tanto ali estar nessa dependência? É só por um amor. É um amor cego. A gente quer cuidar, a gente quer proteger. É a lei do pertencimento que atua. Por quê? Porque aqui perto eu sei o que acontece. Eu sei o que precisa ser feito. Eu tô vendo, eu vou agir. Só que nesse momento eu impeço que o meu filho cresça, que ele se frustre, que ele realmente bata com a cabeça em algumas situações, que ele aprenda. Muito obrigada. Então a gente precisa liberar. Esses dias eu remixei, né, uma mensagem. Liberar esses filhos para seguirem o caminho deles. Como? Abençoando. Abençoando os filhos e entregando aos cuidados de Deus. Até os 18 anos, você tá aqui. Eu sempre esqueço, eu tenho que lembrar de trazer meus bonequinhos aqui para vocês visualizarem mais. Filha, pega meus bonequinhos lá, por favor. Vou trazer hoje. Hoje eu tenho um suporte aqui. Até os 18 anos, você tá aqui. Você é o amparo. Nos 18 anos, solta. Deixa eles trilhar. E abençoa. Para que os filhos vão em busca dos próprios sonhos, dos próprios objetivos, do caminho deles, do que eles realmente desejam e faz sentido para eles. Que talvez seja diferente daquilo que você imaginava, daquilo que você sonhou ou daquilo que você projetou. Porque talvez você também ficou nessa dependência emocional, porque a tua mãe talvez projetou algo para você, o seu pai projetou algo para você, lá no meu guarda-roupa, no último, os bonequinhos de constelação. A sua mãe projetou algo para você, seu pai projetou e você inconscientemente falou, vou aqui ficar dessa forma. Talvez você quis bater asas, você quis fazer algo e não conseguiu. Bom dia para quem entrou agora, bom dia. Então você tem a oportunidade de fazer um pouco diferente. Não queira que seus filhos realizem os seus sonhos frustrados, os seus sonhos não realizados. Queiram que os seus filhos realizem os sonhos deles, o que está no coração deles, porque daí eles estão realizando o que a essência deles pede, os planos de Deus para a vida deles. E não é um plano que o nosso sistema às vezes acha que é melhor. Por quê? Porque ele quer cuidar, ele quer proteger. Então, o soltar e o abençoar é um ato de amor por eles. Não, meu amor, tá lá embaixo numa sacolinha. Só um pouquinho. Na última porta. É um ato de amor por eles. Você tem talvez 2 ou 3 filhos e percebe que cada um é de um jeito, não é?
Respeitar essa individualidade, respeitar esse jeito de cada um ser também faz parte. Porque um vai querer trilhar um caminho e o outro vai querer trilhar o outro. Ah, mas por quê? Porque cada um tem um propósito, uma missão. Mas percebam se você não segura eles para trilhar aquilo que você entende que é o melhor para eles. E talvez nós, enquanto mãe e pai, até saibamos o que é melhor ou não, mas talvez eles tenham que passar por uma determinada coisa. Por quê? Porque você queria que seu filho estudasse, casasse, morasse perto, os netos perto e tudo mais. É isso que ele quer? Talvez se você voltar lá nos seus 18, 19, 20 anos, também não era isso que você desejava. Mas algo te levou a viver assim. Então, mesmo que teus filhos estejam distantes, eles estarão perto. A tecnologia está a nosso favor, mas eu vou um pouco mais além. Você é 50% mãe, sua mãe, e 50% seu pai. Ok? Logo, o seu filho é 50% você e 50% o pai deles. Ou seja, você vive neles. Ele vai estar levando você adiante para algum lugar. Então solta. Não deixe o seu filho se tornar dependente de você. E se você percebe que você é dependente de alguém, olhe para isso. A nossa dependência tem que ser só de Deus, não dos outros. Só que quando você fortalece essa relação com Deus, né, a sua espiritualidade, ressignifica a relação com a sua mãe e com o seu pai, aí sim você se completa. Aí sim você se torna pleno para ir para a sua vida. Então Deus tem sim planos maravilhosos para a sua vida e para a vida dos seus filhos. E esses planos são grandiosos. Grandes coisas vão acontecer. Mas você precisa deixar de se tornar dependente de alguém e precisa liberar os seus filhos para não serem dependentes de você. E eu me deparo também, me vejo agora, com muitas pessoas que chegam assim: ai, minha vida foi em função dos meus filhos. Dediquei a minha vida aos meus filhos. Maravilhoso, tudo bem. Foi uma escolha sua, de repente até não trabalhou, tudo bem, não tem problema. Só que o que a gente percebe é que quando esses filhos crescem e começam a ir para o mundo, essa mulher, ela começa a falar assim: eu não sirvo para mais nada. Porque eu criava eles e de repente eles foram, e agora o que eu faço da minha vida? Isso não chega nenhuma nem duas vezes até mim. Ela, de certa forma, inconscientemente, ela se tornou uma dependente dos filhos, porque ela estava ali, ó, eles estavam preenchendo algo dela. E de repente esses filhos foram. E dela entende que ela perdeu o sentido de viver. Não sirvo para mais nada. Não. Você cumpriu uma missão, você cumpriu um ciclo, um propósito, que era criar os seus filhos e mandar eles para o mundo. E agora, qual que vai ser? Ciclos se encerram, desapegue-se de um ciclo para você se abrir para um novo. Ou essa pessoa, ela vai para uma depressão, ela vai para uma tristeza, ela vai se fechar, vai começar a parar de se cuidar, vai faltar amor próprio, autoestima, vai ficar atrás. Onde que isso vai refletir? No relacionamento. Porque daí essa mulher não está sendo mais a mulher dentro de casa. Então não esqueça que o seu papel enquanto para os seus filhos é mãe. Mas não esqueça que você talvez está num relacionamento. Ah, Thaís, mas eu sou casada, separada, viúva, divorciada, não sei só. Tudo bem.
E qual é o seu papel para a sociedade, então? No seu trabalho, na sua vida, quem é você? Por isso que muitas pessoas chegam e falam para mim, eu me sinto perdida. Porque uma vida inteira estão se dedicando aos outros, não que você não tenha que cuidar dos seus filhos, não, mas você não pode esquecer de se cuidar. Bom dia, mãe. Fran, Beta, doutora Jacinta. Bom dia. Então você precisa ter esse olhar para você. Esse amor próprio. Mesmo que seus filhos ainda sejam pequenos. Porque se você cuidar só dos filhos, daí vem daquela... Ai, quando eu não tava cuidando dos filhos, eu tava cuidando do marido. Aí virou a mãe do marido, então. Mulher não cuida do marido, mulher é companheira. É bem diferente. Então, você pode sim e deve cuidar dos seus filhos, sim, mas ser a esposa no relacionamento e se amar. Para que quando eles alcancem a maioridade, você não fala, perdi o sentido de viver. Não. É que talvez você nunca olhou para você. É que talvez você desde nova viva numa codependência. Então, você precisa olhar para esses contextos. Você precisa se encontrar. Por isso que quando a gente pergunta quem é você, a maioria fala não sei. Ou vem e fala assim, eu sou Thaís, filha da Maria Teovina José Pires, mãe do José e da Maria, terapeuta, advogada, consteladora, mentora. Não, isso são todos papéis, meu. Quem é a Thaís em essência? Quem é a Roberta em essência? Quem é a Fran em essência? Eu sou uma pessoa que por anos carreguei vergonhas e feridas e que hoje eu me posiciono e levo as pessoas a se sentirem mais seguras e terem direção na vida. Eu sou uma mulher que busco me autoconhecer sempre. Quem é você em essência? Reflita sobre isso. É muito difícil a gente responder. Isso requer, sim, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Isso requer cura de feridas, ressignificação de feridas emocionais. Isso requer trabalhar os seus traumas. Por quê? Porque quando você era criança, falaram que você era assim. E te botaram na caixinha. Ah, porque ela vai ser a filha perfeitinha. Não, porque essa aqui é a ovelha negra da família. Não, porque esse aqui não tem jeito não. É sem rumo nenhum. Ah, porque esse aqui é o filho perfeito. Até para aquele que é colocado na caixinha do filho perfeito é pesado. Porque não é a pessoa em essência. Então, aquela que é colocada na caixinha da ovelha negra é pesado também. E ela tem que sair dessa caixinha. E ela já vai se colocar a serviço desde nova a romper padrões dentro do sistema. É aquela que vai bater de frente com todo mundo. Mas talvez o próprio sistema já colocou ela lá atrás como ovelha negra. Ou seja, ela vestiu a capa e ela vai ser ovelha negra. Até ela cumprir essa missão, encerrar esse ciclo e ir para um próximo. Aquele que foi colocado na caixinha do filho perfeito não vai querer desagradar nada nem ninguém, porque tem que ser perfeito. Difícil de se posicionar, difícil de se expressar. Por quê? Porque ele não pode, ele não quer desagradar ninguém. Então ele tem que trabalhar esse contexto, essa ferida, essa caixinha que colocaram, e aguentar o desconforto de deixar o outro desconfortável. Para o perfeccionista, isso é a cura. Aguentar o desconforto de deixar o outro desconfortável. Sim, por quê? Porque talvez nesse dia vai ser a primeira vez que um perfeccionista olha para ele, para aquilo que ele realmente quer e deseja. Tem que deixar o outro desconfortável.
desde que isso seja para me confortar, desde que isso faça sentido para mim. Nós não vamos agradar a tudo e a todos, nem Jesus agradou. Isso não quer dizer ser arrogante e desrespeitoso, é simplesmente eu falar, isso não faz sentido para mim. Isso é posicionamento, isso é atitude. Isso é você realmente já falar desde muito cedo que você pode passar isso para os seus filhos, qual é a opinião dele. Percebam isso. Então, qual caixinha que você foi colocada? Qual é a caixinha que você tem que sair? Perceba. A caixinha molda a nossa vida. E talvez é por isso que muitos estão vivendo uma vida que fala, eu não sei para que eu faço o que eu faço. Eu não estou feliz, falta algo, falta uma satisfação, falta uma realização. Essas caixinhas são as nossas lealdades inconscientes ao nosso sistema. Como que eu olho isso, Thaís? Como que eu me libero disso? Constelação familiar é a primeira ferramenta. Não, mas eu quero ir além. Eu quero ter um conhecimento mais profundo, porque a gente não é só essa caixinha. Também temos um acompanhamento mais de perto. Semana que vem eu estou começando a mentoria da turma 4. Quem falou sim, já vai para um próximo nível. E eu já falo desde o início, eu não faço milagre na cura, na vida de ninguém. Mas eu te levo do ponto A ao ponto B. A um outro nível de consciência, de posicionamento, de segurança e de direção. Eu não sou mãe das mentoradas, eu sou mentora, eu sou aquela que conduzo e solto. Vai você agora seguir. Quando precisar, eu tô aqui. Então é sobre isso. É sobre você se escolher, você se permitir. Então, fazendo um apanhado da live de hoje, Deus precisa andar com você o tempo inteiro. Coloque Deus da hora que você levanta até a hora que você deita. Se complete de mãe e pai. Trabalhe as suas codependências com os outros e libere os seus filhos. A mulher que é, ou o homem, né, que é codependente, geralmente ele dá um jeito de segurar os filhos. Se você é maior de idade, tem 20, 30, 40 anos e mora com a mãe, tem codependência. Não, isso é certo. Tem codependência de um para com o outro. Primeiro passo, sair da casa da mãe, sair da casa do pai. Ai, Thaís, não é fácil. Não falei que é fácil, mas é necessário. Ou vai viver assim. Se você tá há 10, 15, 20 anos vivendo na casa da tua mãe ou do teu pai, você vai passar o resto da vida dessa forma. Se não sair daí. Se você quer viver algo diferente, se você quer cumprir os planos de Deus, porque se Jesus deixou a casa de Maria e José, foi cumprir os planos dele, tá lá na Bíblia, nas Escrituras. É para todo mundo. Qual é o plano de Deus na tua vida? Ah, mas eu não quero casar, não quero ter filhos. Não tem problema. Mas qual é o seu propósito de vida para os outros? É sobre isso. Fez sentido para vocês? Quem aí se viu codependente? E a dependência, você se libera dela e continua num cuidado constante e diário. Por quê? Porque volta e meia vai acontecer alguma coisa pra gente se tornar dependente novamente. O que eu tenho que fazer? Qual atitude eu tenho que tomar? O que eu preciso olhar? Por isso que é um trabalho diário de amor a você mesmo. Bom dia, Lê. Tô encerrando aqui, mas já tá lá no meu feed. Faça por amor a você. E abençoe aqueles que estão ao seu lado. Um dia de Jesus
de Deus na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus atos, nas suas decisões. Que Deus te conduza neste dia e de hoje em diante para todo sempre. Mas é você que tem que convidar Ele. Lembre-se disso. Bom dia, Carmen. Carmen, estou encerrando aqui. Já tá lá no feed. E amanhã a gente volta aqui para conversar mais um pouco. Tchau, tchau. Um sábado abençoado a todos vocês.